os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas são as nossas iniquidades que impedem a nossa relação com Deus. E Deus, Ele enviou Jesus para tirar essa iniquidade, para arrancar o pecado do homem. O único meio do homem ser livre do pecado é através da morte de um cordeiro justo, de um cordeiro perfeito, de um alguém que pudesse ser o substituto que agradara a Deus. E Jesus foi o substituto de Deus, para que eu e você pudéssemos alcançar essa salvação. Ele derramou o seu sangue lá naquela cruz. Como alguém poderia nos amar assim? E a Bíblia diz que quando Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira expressa a suprema grandeza do amor de Deus por mim e por você. Deus chama com amor embalado. Apesar de você ser o que você é, apesar de você pode se comparar ao pior homem dessa terra, não importa quem você é, Jesus morreu por você. Não importa o tamanho do seu pecado, Jesus morreu por você. O homem não consegue perdoar. Às vezes nós guardamos mágoa, damos significado a tantas coisas que acontecem conosco. Deixamos de falar com o nosso próximo, deixamos de falar com pessoas que muitas vezes nos fazem mal, deixamos de amar, o temos como nosso inimigo. Jesus, ele não consegue ser o seu inimigo, porque faz parte da constituição dele amar a mim e amar você. Jesus jamais poderia desistir de mim, por mais que eu seja um pecador, por mais iníquo que eu seja, Deus jamais deixaria de me amar, porque faz parte da sua essência, faz parte da sua constituição me amar. Jesus nunca deixa de amar. Olha para o seu irmão e diga: apesar de você ser o que é, e apesar de eu ser o que sou, Jesus nunca deixou de me amar. Aleluia! Aleluia! E Ele nos ama até o fim. O fim de Deus, irmãos, não existe, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele está acima de tudo. Para Deus não tem fim, Ele está acima do fim. Ele está acima do finito. Então o amor de Deus é um amor que não tem fim. E Ele vai continuar te amando, Ele vai te amar, Ele vai te amar, Ele nunca vai deixar de te amar, porque Ele criou, Ele foi constituído. Você foi constituído como fruto do amor de Deus. Deus, Ele te ama. E aqui a gente percebe que Jesus, Ele amou o mundo e amou até o fim. A segunda lição de Jesus fala sobre o perigo também de viver como um hipócrita no meio de um povo de Deus. Aqui fala de um dos discípulos de Jesus, no versículo 3 em diante. Jesus aqui, o texto já começa mostrando a preocupação de Jesus com um dos seus discípulos. E esse discípulo era Judas. Judas tinha sido escolhido pelo próprio Cristo, no mesmo nível em que os outros discípulos também foram escolhidos. Da mesma forma que Deus escolheu Pedro, Deus escolheu João, Deus escolheu Tiago e os demais discípulos, Judas também foram escolhidos para ser discípulos. E uma noite de intensa oração, Judas foi escolhido de acordo com a vontade de Deus. Judas foi escolhido para estar com Jesus, para pregar o Evangelho, para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios. E por 3 anos, Judas, ele teve a oportunidade, o privilégio de andar com Jesus como os outros discípulos andaram. Judas teve o privilégio de ouvir a mensagem de Jesus. Judas teve o privilégio de sentir o cheiro de Jesus. Judas teve o privilégio de ver os milagres de Jesus. Judas teve o privilégio, quando Jesus enviou aqueles seus discípulos, de ver os milagres de Deus acontecendo pela ordem de Jesus, quando eles saíram e também expulsaram as enfermidades das pessoas, expulsaram os demônios das pessoas. Judas fazia parte daquele grupo. Mas o texto aqui mostra, irmãos, que não adianta você fazer parte de uma elite se você não está verdadeiramente convertido. Judas tinha de tudo para ser um crente fiel, um crente convertido a Deus, mas Judas estava
beneficiar, para servir a si mesmo, para ter algum privilégio para si mesmo. O egocentrismo estava tomando conta daquele discípulo. Aquele coração estava endurecido com relação à pessoa de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele sabia que Jesus era justo, ele sabia que Jesus estava ali para cumprir a vontade do Pai, mas mesmo assim a sua incredulidade, a sua ganância fez com que ele fizesse a escolha errada. E muitas vezes nós corremos esse perigo na igreja, porque estamos na igreja com a visão deturpada, com a visão errada. Nós estamos servindo a Deus não com o mesmo propósito de um coração desejoso de fazer com que a vontade do Pai seja cumprida também em nossas vidas. No mesmo desejo de ser um adorador de Jesus, Judas estava ali para se auto-beneficiar, para tirar algum proveito próprio. Na hora que ele teve a oportunidade, ele se deixou levar. Às vezes, quando estamos na casa do Senhor, estamos fazendo aquilo que nós gostamos. Enquanto fazemos aquilo que gostamos, está tudo certo. Todo mundo na igreja gosta de fazer aquilo que quer fazer, aquilo que gosta. Mas tem muitas coisas na obra do Senhor que é necessário fazer e que você não gosta, mas é necessário fazer. Aquilo que nós gostamos, olha, tem muita gente disputando. Mas a nossa preocupação é essa. Nós estamos fazendo isso para quem? É para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Nós podemos estar nos enganando, como Judas estava no meio daquele grupo, estava enganando a si mesmo, porque ele parecia ser um discípulo fiel ao Senhor, mas na realidade seu coração estava distante de Deus. Mas mesmo sendo ele escolhido por Deus, Jesus, na sua onisciência, ele sabia quem era Judas. Alguém pode dizer assim, mas por que ele escolheu Judas? Deus escolheu Judas porque ele tinha um propósito de salvar Judas. No coração de Deus havia o desejo de salvar Judas, mas no coração de Judas não havia o desejo de ser fiel a Deus. O problema não estava em Deus, o problema estava em Judas. Deus quer salvar o homem, mas o homem endurece seu coração. Deus deu todas as oportunidades, Jesus deu todas as oportunidades para que Judas se arrependesse, mas ele não se arrependeu. Ele pecou, continuou ali no seu erro, dando sinais. E muitas vezes, irmãos, na igreja, nós temos percebido que alguns cristãos, eles estão servindo a Deus por conveniência. Eles querem servir a Deus enquanto esse evangelho for beneficente a eles, enquanto ele puder ter lucro e proveito. Ele está servindo a realidade a si mesmo. E esse é o perigo, irmão, de muitos que estão na igreja. Será que nós estamos aqui servindo a nós mesmos, ou estamos aqui fazendo a vontade do Pai? A quem nós estamos servindo? Há poucos dias nós ouvimos um tema de conferência que citou esse texto. A quem nós estamos servindo? E essa é a característica desse Judas. No momento em que o diabo semeou no coração dele o desejo de ter alguma vantagem, oferecendo moedas de prata, uma pequena moeda, um pequeno valor de moeda de prata, mas a ganância de Judas era tão grande que ele abriu mão de ter a presença de Jesus e preferiu trair. E quantos, nos dias de hoje, irmãos, de nós temos traído a Jesus? Temos traído a Jesus, como não damos primazia ao seu reino. Muitas vezes nós falamos de Judas, mas na realidade pode estar existindo Judas dentro de nós, que nós declaramos dizendo que amamos a Deus, que queremos fazer a sua vontade, mas quando dá uma oportunidade, dá uma escapadinha, que fazer com que o nome de Jesus seja blasfemado por causa do nosso erro e do nosso pecado, nós erramos e traímos Jesus constantemente. Judas é o traidor. Como é que pode Judas fazer aquilo? E nós? Qual é a nossa condição hoje diante do Mestre? Qual é a nossa posição diante de Deus? Traímos Jesus, irmãos, quando damos prioridade às coisas do mundo e não damos prioridade às coisas de Deus.
Traímos a Jesus quando só oferecemos de manjar no mundo. O pecado bate a nossa porta e nós abrimos nosso coração para o pecado, cometemos erro. Nós traímos a Jesus quando mentimos. Nós traímos Jesus quando colocamos gato na nossa luz. Traímos Jesus quando dizemos que vamos fazer a obra dele, que vamos evangelizar e não evangelizamos. Na realidade, existe muito Judas dentro de nós. E nós precisamos também, nesta hora, olhar para dentro de nós mesmos e perceber, escaneando o nosso coração, se existe um Judas dentro de nós. E se existe esse Judas, Deus está nos dando a oportunidade, como deu a Judas, de se arrepender. Pecado escondido. Nós podemos enganar o pastor, podemos enganar a igreja, mas jamais poderemos enganar a Deus que nos vê. E muitas vezes, irmãos, o mundo fica pesado. A glória de Deus não desce, porque existe um Judas que está no meio, que mancha o lugar, que não permite que o Espírito Santo de Deus atua, porque existe impureza, existe pecado. Mas Jesus, Ele quer tocar no coração daqueles que estão em pecado, daqueles que precisam se arrepender. Eu não sei se existem pessoas cometendo esse tipo de pecado aqui, mas Deus nessa noite está te dando a oportunidade. Arrependa-te, 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 porque a tua hora, a hora da igreja está chegando, e a qualquer momento a trombeta vai tocar, e a igreja será arrebatada, e aqueles que não estiverem com as suas vestes limpas, puros de coração, limpo de mãos, não poderá entrar no reino dos céus. Deus nos deixa essa responsabilidade. Não podemos, irmão, ser dominados por esse egoísmo, por esse egocentrismo. Amém? A terceira lição que eu vejo nesse texto é que Jesus nos ensina sobre a eficácia da salvação e a necessidade de uma purificação diária. O texto diz que Jesus, quando ele chega, depois de uma viagem muito exaustiva, muito cansativa, e ali ele olha para os discípulos todos aí reunidos. Eu creio que Jesus ficou olhando para eles, porque era costume, quando chegasse uma viagem, entrasse no templo, entrasse numa casa, as pessoas tinham que lavar os pés, porque os pés estavam empoeirados. A estrada do deserto provoca muita poeira nos pés. Quem já andou em lugar que tem areia, principalmente areia de praia, quando você sai da praia, você procura, pega uma garrafinha de água, antes de entrar no carro, o que você faz? Vai lá e joga água nos pés, tenta secar, porque ninguém quer entrar dentro de um carro com pés cheios de areia. E era comum, quando chegava em um lugar com os pés empoeirados, o escravo daquela casa, ele vinha com a bacia e lavava os pés daqueles que chegavam àquela casa. E Jesus estava com os discípulos, e naquele lugar não havia ali alguém que pudesse fazer isso. E eu vejo Jesus olha para os discípulos, e os discípulos olham para o outro e dizem assim: eu não vou fazer isso porque eu sou discípulo de Jesus, eu também sou. E todos se sentiam grandes, todos se sentiam em condição ali de não se declinar para lavar os pés. E Jesus olha para aquela situação e ele pega uma toalha, ele coloca essa toalha nos seus ombros e pega ali uma bacia e se abaixa, se reclina e pede os discípulos para que se aproximem dele, para que fossem lavados os seus pés. E a gente percebe ali que há um diálogo entre Jesus e Pedro, porque nem Pedro nem os discípulos entendiam aquele ato de Jesus, embora era o costume daquela época. Mas Jesus queria dar uma lição de humildade, mas também dentro de um sentido espiritual, querendo mostrar para você entrar na casa de Deus, você tem que estar limpo, você tem que estar purificado, você tem que estar lavado,
lavado, purificado. Mas eu estava falando, porque Deus falou assim: vocês já estão limpos. Mas, por mais que você esteja limpo do seu corpo, os seus pés precisam ser lavados. Isso é um sinal, irmãos, que a lavagem, que fala, foi a lavagem, a primeira lavagem, nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Quando você aceita Jesus como Salvador, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Mas você vive nesse mundo, você caminha nesse mundo, e você está sujeito às coisas do mundo, e o homem está sujeito ao pecado. E a Bíblia diz: olha, filhinhos, você já está justificado pelo sangue de Jesus, mas se vier pecar, creia que a justificação foi dada ao crente lá na cruz do Calvário, ela vale por toda a vida. Mas quando o crente peca, ele precisa confessar o seu pecado, ele precisa se arrepender. E quando ele se arrepende, isso é um processo de purificação. Ele precisa se declinar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei. E a Bíblia diz que Jesus, ele age como nosso advogado. Se diz: se alguém pecar, vem até mim, porque eu sou fiel, eu sou justo e eu posso perdoar os seus pecados. Então o crente, ele precisa estar se purificando diariamente. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa meus erros. Ele precisa estar com seus pés lavados sempre e dizer: Senhor, me purifica completamente. Quero estar limpo diante de ti, porque eu quero estar te adorando na tua casa. É um processo de santificação, é um ato que nós precisamos fazer. Vida santificada, vida consagrada ao Senhor. Não basta você aceitar Jesus como Salvador, mas para que você tenha a glória de Deus, a presença de Deus, é necessário o processo da santificação. Aí Jesus, quando ele começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro se aproxima de Jesus e começa a dialogar com Jesus. E Jesus está lavando os pés, nossos pés. Jesus: sim, você não entende agora, mas uma hora você vai entender isso. Ó Senhor, meu pé tu não vai lavar não, porque não é justo isso, não sou digno do seu lado dos meus pés. E Jesus diz assim para Pedro: olha, Pedro, se você não permitir que eu lave os teus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro olhou assim: olha, vai ter uma furada, acho que eu falei demais. Senhor, então não somente me lava o meu pé, mas me lava por inteiro. Pedro, ele assim, tinha uma mentalidade assim, a gente percebe que ele tinha um temperamento duvidoso, contraditório. Uma hora ele falava uma coisa, mas quando ele percebeu que vacilou, ele mudou sua trajetória, mudou o seu modo de pensar. Mas ainda bem que muitas vezes nós não queremos entender o processo de Deus nas nossas vidas, não queremos entender a vontade de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos entender que para estarmos diante de Deus, nós precisamos viver uma vida santificada. E a última lição fala sobre a verdadeira natureza da fidelidade de um cristão. É interessante, irmãos, que Jesus, quando ele chama a atenção de Pedro, e Pedro, ele percebe que ele cometeu um erro ali, e que aquela lição que Jesus traz para ele é para entender que o maior, ele deve servir o menor, que um dos grandes privilégios de uma pessoa bem-aventurada, conforme diz no final do texto, o bem-aventurado não é aquele que tem as pessoas para servir. O bem-aventurado é aquele que tem condições de servir pessoas. A condição de você ser feliz não está nas pessoas que te servem. A condição de você ser feliz está em quantas pessoas você serve. E a igreja de hoje precisa aprender isso, que a verdadeira felicidade com Cristo está em servir a Deus, está em servir o seu próximo. E Jesus disse: se você quer ser feliz, lava os pés uns dos outros, começa a servir o seu irmão, começa a ser bênção para o seu irmão. Quer ser feliz, meu irmão? Seja bênção para o seu irmão. Não espere ser servido, mas serve a quem precisa ser servido. Não se sinta superior a nada, porque se você está em um grupo elitizado, se Deus, pela sua imensa graça e bondade, permitiu
mais em pé assim, ó, se sentindo lá em cima, um salto no pé, são pessoas infelizes. Pode observar. O diabo é um infeliz, porque ele quis tomar a glória de Deus, e por isso é um infeliz. E quem é nariz em pé não está servindo a Deus, está servindo o diabo. Então está andando com ele, vai ser infeliz porque não está servindo a Deus. A felicidade está em servir. Por isso Jesus disse: lavar os pés uns dos outros. Porque os bem-aventurados são os que servem. As pessoas que mais servem na igreja, pode dizer, mas são as pessoas mais alegres, são as pessoas mais felizes, são as que mais dão glória a Deus, aleluia, são as que mais visitam, são as que mais oram, são as que mais jejuam, são as que mais contribuem, porque ela está liberta, ela é livre, e ela entende que a sua felicidade é tão grande que ela sobrepuja de tal maneira que ele doa a felicidade, ele serve a continuação do seu. É a fonte da alegria, é a fonte de Jesus que está jorrando nele, está jorrando alegria, está jorrando alegria, e a alegria que jorra no coração é tão grande que ele distribui alegria, servindo os irmãos. Então eu tenho um tanto que eu vou dar para você, eu quero você sorrindo, eu quero você abençoado, meu irmão, eu quero você cheio do Espírito Santo, eu tenho tanto, ela jorra tanto dentro de mim, que eu vou distribuir, eu vou abençoar, eu vou servir, eu vou ajudar para a honra e glória dele. Agora quem quer ser servido, ele está vazio, é sinal que não tem nada. Estou aqui, ninguém me visitou. Faltei o culto, ninguém perguntou por mim. Fiz aniversário e ninguém lembrou de mim. Fulano, todo mundo lembrou. Ele serve, você não serve. Eu faço tanto. E ninguém olha para mim. Você faz para você. Você quer ser olhado. Preguei bonito. Será que alguém gostou da pregação? Nós temos essa necessidade. Presbítero André pregando aqui um dia desse, ele falou assim: bota alguma coisa lá no Facebook, no WhatsApp, um vídeo, uma coisa engraçada. Se ninguém curtir aquilo, você fica frustrado. Poxa, ninguém curtiu. Ninguém curtiu. Aí botava, estava com raiva de mim. Fulano bota qualquer conteúdo, todo mundo diz: mas isso não é nada. É necessidade, irmão. É vazio. É vazio que nós temos dentro de nós. Quem tem um coração cheio, jorra tanto, porque ele distribui com alegria. Ele dá. E o segredo é: quanto mais você doa, mais jorra de Deus dentro de você. Mais jorra de Deus dentro de você. Deus tem te chamado, meu irmão, para viver feliz. Deus tem te chamado para ser bem-aventurado. E bem-aventurados sois quando eu sirvo o meu próximo. Quando eu lavo os pés do meu irmão. Quando eu sou útil. Quando eu ajudo no processo da santificação daqueles que estão enveredados na lama do pecado. Jesus quer te usar a igreja para isso. Deus quer essa igreja sorrindo. Quando a igreja para de sorrir, porque o mundo está vivendo para si mesmo. Porque está tendo o Judas dentro de nós. O Judas dentro de nós está querendo tomar a glória de Cristo. Mas Deus está te chamando bem-aventurado os senhores quando você lava os pés do irmão. Quando você serve o seu irmão. Quando você é bênção para o seu irmão. Faça um propósito diante de Deus hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Eu vou começar a servir. Senhor, jorra a tua fonte de mim. Jorra. Sabe por quê, meu irmão? Jesus me serviu. Jesus me serviu. E quando ele me serviu, eu estava com tanta sede que ele me deu água na vida. Eu estava com tanta fome, ele foi no pão da vida. Eu estava morto no meu devido pecado, ele foi minha ressurreição.